Você está sintonizado no Agenda Econômica e hoje está discutindo a carga tributária no Brasil. Nosso convidado é o Dr. Pedro Delarry, ele é o presidente do Sindifisco Nacional. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Dr. Pedro, as renúncias fiscais. Como é que o senhor analisa a utilização dessa prática de renúncias fiscais no imposto de renda, né? ou da utilização do imposto de renda como instrumento de renúncias fiscais e de práticas de elisão, melhor dizendo? Bom, nós temos um ano emblemático quando se trata de renúncias a favor dos mais ricos, né? O ano de 1996. Ali foram feitas várias legislações emblemáticas, uma isentando de imposto de renda a distribuição de lucros e dividendos por parte de pessoas jurídicas para pessoas físicas. Então, por exemplo, se eu sou dono de uma empresa, sócio de uma acionista de uma empresa, recebo lucro. Aquela empresa vive de lucro. Aquele lucro, ele é tributado, uma parte, né? E uma outra parte é distribuída aos acionistas e proprietários, enfim. Esse dinheiro, ele não é tributado. Ele é isento de qualquer tributação. E vocês podem ter certeza que não é raro, né, você ter uma situação em que uma pessoa, um empresário, recebe um prolabore, vamos dizer, de 12 ou 18 mil reais por ano, né, ou seja, R$ 1.500 por mês, para ficar abaixo do limite de isenção do imposto de renda, e recebe 3, 4, 5, 6, 10 milhões ou mais de distribuição de lucro. E assim não paga imposto de renda, nem do prolabore, quer dizer, do trabalho que ele, vamos dizer assim, o trabalho seria equivalente ao trabalho assalariado, porque ele está abaixo da faixa de isenção, e nem do lucro que ele recebe, que na verdade é o seu salário, é a sua remuneração, e que todos nós pagamos 27,5%, ou conforme a tabela, né? E esse cidadão não paga nada, né? Ele é isento. Juros sobre capital próprio. Você investe o patrimônio da sua empresa, você tem um patrimônio líquido da sua empresa, sobre ele você faz incidir um juro fictício e esse juro você deduz da declaração da empresa, né? Você pode deduzir da sua declaração como despesa. Mal comparando, seria como o seguinte: se eu compro um carro, né, e com o meu próprio dinheiro, e tenho direito a deduzir o que eu pagaria para o banco, né, se eu tivesse financiado esse carro. Né? Você não tem isso. Patrimônio. Que tipo de patrimônio? Patrimônio líquido da empresa. Patrimônio líquido, né, da empresa. Você não tem isso, eu não tenho isso, ninguém tem isso, mas uma empresa tem isso. E quando distribui lucro, esse lucro é afetado por essa isenção. Né? Remessa de distribuição de lucros ao exterior. O Brasil, em determinado momento, estava precisando da entrada de capitais, né, no país. Estava vivendo momentos de crise. Hoje em dia, nós temos excesso de capital. Então, naquele momento, se fez uma legislação em que, se uma empresa distribui lucro para o exterior, uma empresa multinacional que tem uma filial aqui no Brasil, distribui lucro para o exterior, para a sua matriz, né, aquele lucro não é tributado no Brasil, só é tributado lá na matriz. Agora, se não se exigiu a contrapartida disso, se, vamos dizer, a Petrobras tem uma matriz, uma filial no exterior, e quando vai mandar esse lucro para o Brasil, ele é tributado lá. Né? Não há a reciprocidade de só ser, se eu te dou a condição de você não tributar aqui no Brasil, só tributar lá, tudo bem, então vamos fazer uma troca. Né? Você vai me dar a condição de que a minha empresa lá não seja tributada lá, só aqui. Isso não existe. Foi uma coisa unilateral, uma decisão unilateral do Brasil e que trouxe um prejuízo aí que a gente estima em 2010 de mais ou menos 7 bilhões de reais que deixaram de ser arrecadados dentro do Brasil para satisfazer as necessidades nacionais. Só a questão da distribuição de lucros ao exterior. Né? O juros sobre capital próprio, mais uns 4 bilhões. A isenção na distribuição de lucros, mais uns 17 bilhões. Né? Você fazendo a conta aí... 28 bilhões. 28 bilhões que a sociedade deixou de ter. Mas, doutor Pedro, só nessas três medidas de
de isenção, enfim, de renúncias fiscais. Quem está nos assistindo não entende isso. O pessoal pergunta, a gente está assistindo a Agenda Econômica sempre, todo mundo fala isso. O pessoal faz diagnóstico, o senhor aí que lidera uma entidade importante da área da Receita e tal. Ou seja, o diagnóstico está feito. Por que não se toma decisão para corrigir esses problemas? Onde está o obstáculo? Onde está a caveira de burro enterrada aí que proíbem medidas desse porte? Não é caveira de burro. A questão são os compromissos. De quem? Quem é que elege as pessoas no Brasil? São os eleitores. Claro, quem não tem compromisso. Os eleitores. Mas como é que essas pessoas são eleitas? Com dinheiro. Né? É uma lógica perversa. Se a gente aqui quisesse candidatar e, olha, vamos lá, com a nossa cara, a coragem e a nossa disposição para a luta, né, provavelmente não seríamos eleitos. Mas alguém que tem um bom financiamento, né, e quem é que financia? É o mercado. Quem não tem interesse nessas reformas? É o mercado. Né? Então há um grande empecilho, sim, que nós temos que vencer, talvez através do financiamento público, de campanhas, etc. Existe a necessidade de uma reforma política urgente no Brasil, mas até isso é difícil de você falar, porque há quantos anos se fala em reforma política e onde é que está a caveira de burro que impede de fazer essa reforma política? Está na mesma caveira de burro que impede de fazer a reforma tributária. Uma lógica perversa que atinge a todos nós. Você está se referindo aí às contribuições de campanha, né? Porque sim, uma coisa prende a outra. Sim, né? sim, porque é o poder econômico que elege. Nós pensamos que somos nós. Nós temos a ilusão de que somos nós, mas não é. O poder econômico é que elege os políticos no país. Doutor Pedro, e a COFINS? Como se deu o processo de aumento de carga tributária e qual o papel dos tributos cumulativos sobre o consumo, como o COFINS, por exemplo, nesse processo? Bom, em algum momento, como eu falei, houve a decisão de aumentar a carga tributária no país. Nós viemos de déficits, inclusive pressionando a moeda, e se decidiu que a saída era aumentar a arrecadação. Dentro dessa solução de aumento da arrecadação foi o aumento das contribuições, né, dos impostos que incidem sobre o consumo. Fundamentalmente, a COFINS. Então, COFINS, PIS foram pressionados, aumentou bastante a sua alíquota, passaram a ser a COFINS a ser cumulativa e sobre ela incidiu uma boa parte do aumento da carga tributária. Ao mesmo tempo que se criou a DRU, porque sendo a COFINS uma contribuição, tinha que ter um jeito de tirar dinheiro da Seguridade, porque esse dinheiro é gravado, né? Para poder aplicar em qualquer outra coisa que não fosse Seguridade. Então criaram a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, em que você pode tirar 20% daquele montante das contribuições e aplicar livremente onde o governo quiser. Então foi esse o arranjo que se fez, na qual a COFINS teve um papel importante e que aumentou, portanto, o peso da tributação sobre o consumo. Vamos para uma questão aqui, tudo isso aqui interessa a todos os brasileiros, mas a questão do imposto de renda atinge principalmente os assalariados. Todo ano aqui no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, o debate sobre o congelamento, a alteração da tabela do imposto de renda é colocado, todo mundo discute, vai mudar, não muda, é uma briga danada dentro do Congresso sobre isso aí. Como o senhor avalia hoje a atual tabela do imposto de renda? Ela precisa ser alterada enquanto? Como que ela estaria hoje? Como o senhor avalia isso? Bom, os nossos cálculos é que ela está defasada em cerca de 60%, mesmo com as atualizações que foram feitas. Nossos telespectadores. Em 1996 a 2002, ela não teve nenhuma atualização. Congelada. Então, ela foi congelada. E de 2002 a 2006, se não me engano. Então, nesses períodos, em 2002 e 2006, houve uma atualização, mas não preencheu completamente essa necessidade de correção. Então, na realidade, quando você tem um aumento de salário decorrente da inflação, se a tabela não é corrigida, você começa a pagar mais imposto do que aquilo que você pagava antes. Então, daí a necessidade de se corrigir a tabela de imposto de renda. São os patamares, né? No mínimo pela inflação. Tabelas são os patamares. Porque senão, são aqueles patamares. Porque senão, quem não pagava imposto de renda começa a pagar.
Quem pagava 15% vai começar a pagar 27%. Né? Então, e por aí, e aí por diante. Ou seja, o congelamento prejudicou, portanto, aos assalariados. Aos assalariados. O que a gente prega? Né? Acho que tem que ter limites que antes existiam e que hoje não existem mais, como, por exemplo, prestação da casa própria. Por que você não pode abater, né, o aluguel? Quer dizer, se você aluga um imóvel, né, se você tem como opção, você compra um imóvel, aluga ele e vai morar no outro. Né? Você não pode abater como despesa o que você está pagando no outro aluguel, mas tem que declarar e, portanto, pagar imposto de renda que você recebe. Né? Então, é uma situação injusta. E é uma série de isenções que deveriam ser dadas, principalmente para o trabalho assalariado. O limite da isenção com dependentes, o limite de isenção para a educação, o governo dá pouca educação e também você praticamente é obrigado a ir para uma escola particular, né, quem tem condições de pagar, mas não pode deduzir apenas uma pequena parte daquilo que você paga. Quer dizer, deveria-se refazer essas tabelas, tanto da tabela progressiva como as deduções possíveis do imposto de renda, de tal forma a melhorar a situação de justeza dessa situação em relação principalmente ao trabalho assalariado. Mas da onde viria esse dinheiro? Quer dizer, se você começa a desonerar o imposto de renda para a classe trabalhadora, você teria que onerar alguém de alguma forma. E esse alguém seria esse pessoal aqui da isenção da distribuição de lucros. A isenção do imposto de renda hoje qual o patamar da isenção? Quem não precisa declarar imposto de renda hoje? Olha, eu não tô bem, me lembro agora, eu não saberia te dizer exatamente qual é o patamar, né? Mas é irrisório. Uma pessoa que ganha 3 salários mínimos já é contribuinte de imposto de renda. Né? Então, é uma coisa absurdamente baixa. Agora, essas pessoas que estão isentas, né, na distribuição de lucros e dividendos, se elas fossem chamadas para contribuir, nós poderíamos fazer uma nova tabela de imposto de renda com efeito tributário neutro, né, em que o Estado continuaria recebendo a mesma coisa, só que com uma tabela muito mais justa, com muito mais deduções e com um início, né, com uma tabela de isenção em que a pessoa ficaria isenta aí até pelo menos 6, 7 salários mínimos. Doutor Pedro, ao contrário dos países desenvolvidos, o Brasil retira a maior parte de sua receita de tributos indiretos e cumulativos, que oneram os investimentos, a produção, o trabalhador e os mais pobres, e, em contrapartida, praticando uma baixa tributação sobre a renda, calculada em torno de 28% da arrecadação tributária. A França, a Alemanha e a Suécia possuem carga tributária maior que o Brasil. Mas nesses países os ricos pagam mais impostos que os mais pobres. O que explicaria essa diferença de tratamento? Mais uma vez, a opção legislativa que nós estamos fazendo, né? Em algum momento, nos Estados Unidos, na França, você vê o Robin Hood, né? Você vê os filmes aí da Inglaterra, dos Estados Unidos e tal. Em algum momento eles foram igual a nós. Né? Eles foram igual a nós. Era a nobreza, né, que não pagava impostos. Né? Todo mundo sabe. Até a Idade Moderna, a nobreza não pagava imposto. Né? Quem pagava imposto eram os pobres, eram os trabalhadores. Em algum momento foi feita uma reforma nesses países em que, e eu digo que a reforma maior é a reforma da educação. Foi através da educação que as pessoas da classe média, as pessoas da classe operariada, a burguesia, né, tomou ciência de que estava sendo explorada e mudou o rumo da prosa. Né? Eu acho que em algum momento isso vai acontecer no Brasil, nem que seja daqui a 70 anos. Talvez nós não vamos estar aqui para ver esse milagre, o verdadeiro milagre brasileiro vai ser quando os ricos começarem a pagar imposto no país. A exemplo de qualquer país civilizado do mundo. Em relação ao governo Dilma, devemos perder as esperanças, talvez, porque se o senhor pega, por exemplo, 8 anos de governo Fernando Henrique, 2 mandatos.
8 anos de governo Lula, 2 mandatos, 16 anos. A reforma tributária era agendada todo ano e não foi feita. E a presidente Dilma já declarou que vai adotar a sistemática de alterações pontuais na legislação tributária, ou seja, não se espera dela também uma grande reforma tributária. É o velho conceito que imposto bom é imposto velho? Não, a questão realmente não são precisas grandes mudanças. Essas mudanças que eu te falei em 96, elas são todas por lei ordinária. Todas. Lei ordinária. Lei ordinária. Precisa de maioria simples para aprovar, né? Nem Apesar maioria do qualificada, seu nem absoluta. Apesar do seu impacto, quer dizer, para desfazer, basta também vontade política. Não precisa nem de muito consenso, não. Não Precisa de reforma constitucional. Não precisa de uma reforma constitucional para fazer isso. Basta ter vontade política. Só que a gente chega para o governo, e essa conversa, já tive com gente do governo, que fala, não, muito justo. Só é inviável nesse momento, porque não há condições políticas para fazer, né? Todo mundo sabe, até o senso comum sabe, que o que nós estamos conversando aqui é coisa óbvia, né? O rico tem que pagar mais imposto, a classe trabalhadora tem que pagar menos imposto, mas não há condições políticas. Essas condições políticas... A produção precisa ser desonerada. Sim, e como é que se fabrica essas condições políticas? Bom, aí nós temos que fazer uma reforma política. E a reforma política? Bom, mas aí os poderes ocultos não deixam acontecer. No próximo bloco nós vamos discutir sonegação e capital estrangeiro. Fique com a gente.